Isso aí, valeu. Então, olha só, basicamente, o que acontece é isso. Big Bang, 13 bilhões de anos atrás, tá? Aí depois a gente tem, há uns 10 bilhões de anos atrás, o surgimento da galáxia, e aí, há uns 4 bilhões de anos. Então, vejam vocês, a maior parte da história do universo, a Terra nem existia, nem o Sol, nem a Terra. Tá? Então, não é assim, teve Big Bang, veio a Terra, não. A maior parte da história do universo, a Terra não existia. Aí, então, a Terra se forma, tá? E o que você falou sobre a Pangeia, o que você falou sobre os movimentos dos continentes, também são movimentos muito lentos, muito lentos. Tá? Então, o que a gente vai falar hoje, com calma, né, é um pouquinho dessa história da formação da Terra, inclusive o que a gente chama de tempo geológico, tá? Que os cientistas dividem um pouquinho para facilitar o nosso estudo. Mas já adiantando a sua pergunta, tá? Os dinossauros existiam no período em que a Terra, todos os continentes estavam unidos em uma única grande massa de terra, que é a Pangeia. Tá? Então, inclusive, você tem fósseis de determinadas espécimes de dinossauros que podem ser encontradas tanto na Argentina quanto na Austrália. Né? E aí é aquela questão, ó, como que uma espécie de dinossauro conseguiu se deslocar da Argentina, né, cruzar oceanos e chegar até a Austrália? Não conseguiu. Né? Isso só ocorreu porque durante um determinado tempo a Terra esteve unida, né? E os dinossauros conseguiam percorrer a pé esse período, né? esse trajeto. Agora, uma coisa também que as pessoas confundem muito também é a questão do ser humano. Né? Gente, o ser humano surgiu há pelo menos uns 300 mil anos atrás. Uns 300 mil anos atrás. Então, isso significa dizer o quê? Significa dizer que quando o ser humano surgiu, né, os continentes já estavam mais ou menos distribuídos como estão agora, né? E mudou muito pouco. Tá? Então, muitas vezes as pessoas até, os índios estavam aqui quando os portugueses chegaram porque eles cruzaram, eles andaram quando os continentes eram unidos. Não, isso aí é falta de concentração de tempo. Tá? Espera aí, o pessoal está aqui frenético aqui. Fala, Evelyn, pode falar. Toda hora que alguém me fala que o homem veio do macaco, eu fico com vontade de me jogar sei lá, do 20º andar. Mas por que, Evelyn? A gente tem só duas opções, ou veio do macaco ou do barro. Assim, eu não sei qual que é muito melhor, não. Não, a gente não veio do macaco, a gente veio de um parente próximo ao macaco, semelhante. Excelente a sua resposta, né? Muito bom, tá? Você está à frente, você está mais à frente do que eu. A gente veio de uma evolução dele. Sim, os macacos modernos e os Homo sapiens são fruto de uma árvore, né, de evolução em comum. Né? Então, assim, não é verdade que o homem veio dos macacos. No entanto, o homem veio de um braço dos primatas. Então, se você pega, por exemplo, e vê a Lucy, que é um dos fósseis mais antigos dos descendentes do ser humano, né? Se eu não me engano, é um Australopithecus. Né? Se você pudesse pegar uma máquina do tempo, viajar 3 milhões de anos atrás e olhar esse parente distante dos seres humanos, você falaria rapidamente, sem pensar, é um macaco. Né? Por quê? Porque a Lucy tinha uma aparência simiesca, né? O rosto dela parecia de chimpanzé, né? Ela tinha o corpo todo coberto de pelo, né? Então era uma criatura que parece um macaco, parece muito. Tem 1,20 m, né, um toco de amarrar jegue, tá? E assim, não é que ela era anã, era o tamanho normal do Australopithecus, né? Agora, é claro que a gente consegue, mas então se parece um macaco, por que não era um macaco? Porque quando você olha, né, mais de perto, principalmente a estrutura óssea, você já vê ali na Lucy uma série, eu estou falando Lucy, é um antigo fóssil, é o fóssil mais antigo, né, da linhagem, né, que deu origem ao ser humano. Então, a Lucy, ela tinha já uma estrutura óssea que permitia ela andar sobre duas pernas. Os macacos são quadrúpedes, né? Ela andava sobre duas pernas, ela tinha, né, uma coluna ereta, tá? Então ela já tinha mãos livres para poder manusear objetos. Tá? E a gente vai ver no segundo ano como essa questão de produzir objetos determinou a história da humanidade, né? E determina até hoje.
tá? Quando a gente fala sobre modos de produção, estrutura da sociedade, infraestrutura, superestrutura, a gente vê que até hoje essa habilidade que só os seres humanos têm de produzir objetos é o que determinou o ser humano ser o que é o ser humano, tá? Deixa eu ver aqui que o pessoal aqui está acelerando aqui, peraí. Pois é. Pode falar. Você viu que alguns estudos recentes mostraram que os macacos evoluíram para a idade da pedra aqui no Brasil, algumas espécies, que estão usando equipamentos para quebrar coisas, caçar e etc. Isso é interessante, né? Porque, por exemplo, os macacos bonodos, eles têm uma capacidade bem grande de manusear alguns objetos e coisa e tal. Assim, não sei se a gente poderia dizer que... A gente poderia dizer que é um tipo de idade da pedra, né? De você estar usando algum objeto, né? Assim, agora vale sempre lembrar, gente, que a evolução é um processo muito lento, muito lento. Muito pode estar vendo alguma coisa, a gente pode estar vendo o início de alguma coisa, mas muito dificilmente vai ter, como a gente perceber, né, a evolução em grande escala, tá? Assim, a evolução é lenta quando eu estou falando em espécime, né? Você pode ter, principalmente quando a gente força, né? Quando o ser humano força, a evolução pode acabar acontecendo mais rápido. É o caso lá de quem viu o documentário do Cosmos, a parada dos caranguejos com cara de guerreiros samurais, né? Na carapaça, né? Então, tipo assim, é um tipo de seleção artificial. A gente faz isso com as plantas, a gente faz isso com os animais. Por exemplo, Shih Tzu, logo eu tenho aqui esse projeto de cachorro aqui, né? O Shih Tzu não existia, nem assim, se você pegar 1000 anos atrás, não existia Shih Tzu, né? Shih Tzu é uma raça produto de uma série de combinações que o ser humano vem fazendo, né? Que vem gerando esse braço evolutivo, né? Dos cachorros, que é a raça Shih Tzu, né? Assim como o Pug, Pitbull, todos os cachorros modernos, né? Sim. Na verdade, os próprios cachorros modernos são uma espécie que surgiram de 10 mil anos para cá, né? Há 10 mil anos atrás não existia o cachorro, eram só lobos, né? Então, hoje em dia é uma espécie totalmente diferente. Por quê? Porque a gente vem forçando essa evolução, né? Essa modificação ao longo do tempo. Pode falar, Cauã, você levantou a mão, é isso que você queria falar? É porque não tem. Eu lembro que eu estudei, José Felipe, de uma teoria, coisa assim, como as girafas têm um pescoço grande, elas tipo que se esticavam, e essa esticação fez com que elas tivessem um pescoço maior, né? Como elas iam pegar os alimentos lá do alto, né? Aí tinha uma teoria que fala sobre isso, que é atrofiar. Eu não sei o nome direito. Eu só sei que o ser humano aconteceu mais ou menos assim. Os macacos começaram a procurar alimento, moradia, aí ficaram com a coluna reta e surgiu os primeiros seres humanos, que é o Homo erecto. Daí surgiu uma evolução dos primeiros humanos, né? E foi assim que eles ficaram com a coluna reta, na busca por um lugar fixo e alimento. A gente só tem que tomar cuidado com algumas coisas, né? O que você está falando, o exemplo da girafa é muito usado, por exemplo, e foi até porque uma das mais usadas pelo Lamarck, né? E vocês devem estudar um pouquinho sobre lamarquismo, né? Quando vocês estão na biologia lá. O Lamarck, ele errou completamente na forma dele de pensar, tá? Por quê? Porque Lamarck ele usou as girafas como exemplo. Por quê? Porque parece que a girafa tem o corpo da girafa é um corpo que, se você parar para pensar, não deveria existir, né? Um corpo, um pescoção, né? Toda a questão do coração e a força que o coração tem que bater para poder mandar sangue para o cérebro lá na casa do cacete, coisa e tal, entendeu? Assim, tem alguns biólogos que dizem que se eu não visse uma girafa, eu diria que as girafas são impossíveis de existir. E ela parece que ela foi, né, direitinho desenhada para o que ela faz, que é comer, né, folhas na copa das árvores. Aí o Lamarck, ele foi assim, um cara que tentou explicar a origem das... Fala. Não estou conseguindo ouvir, o som está ruim. A questão do Lamarck é que ele tentou explicar a evolução das girafas, dizendo que exatamente nesse hábito de tentar forçar
né, comer folhas mais altas, elas foram, né, acabando crescendo, porque a gente tem, ao longo da nossa vida, uma capacidade de modificação do nosso corpo, né? Por exemplo, a pessoa pode ir lá malhar e ganhar músculos, por exemplo, né? Então ele pensava, a girafa ia lá esticando um pouquinho, esticando, o pescoço ia aumentando, e aí depois o que aconteceu? Vanessa? Quer falar Mas, alguma coisa? professor, na verdade, isso é seleção natural. Tipo, Isso, uma girafa com pescoço. calma, calma. Posso falar, não? Pode falar, mas estou entendendo. Uma girafa com pescoço menor não consegue alcançar as folhas mais altas, então ela acaba morrendo. E a outra que tem um pescoço maior acaba alcançando as folhas mais altas e sobrevivendo, o que faz essas outras girafas que têm um pescoço grande se reproduzirem e cada vez gerando mais girafas com pescoço grande. Isso é legal, mas aí o que acontece é o seguinte, existe uma diferença aí. Para Lamarck, o que acontecia? A girafa, ao tentar alcançar a folha, ela ia esticando o pescoço e o pescoço ia aumentando, mesmo que fosse 1 centímetrozinho. Isso interferia na próxima geração de girafas. Isso é apesar de ter lógica, não funciona assim. Né? Não adianta, eu vou malhar, vou ficar cheio de músculo e aí meu filho vai nascer, né, marombinha, né? Cadê meu açaí? Não é assim que funciona. Né? O que acontece é que existe um quê aí de sorte, existe um quê de aleatório. Ou seja, o nosso corpo produz mutações normais no nosso código genético, né? E essas mutações, principalmente quando acontece a formação de gametas, podem criar novas características. Tá? E essas características aí sim entram no que você estava falando aí, da seleção natural. Então, não era que as girafas estavam forçando o pescoço e ficaram. Então, essa música vai ser Tata Grosso. Vanessa. Acho que ela esqueceu o microfone aberto. Parece ser uma criança, eu acho, pelo menos. Professor. Mas voltando aqui, igual tu tinha dado o exemplo do músculo. Eu acho que o músculo, tipo, não muda na genética, né? Mas o que pode mudar na genética é você ter uma facilidade de, tipo, ganhar músculo fácil. Tem genética que... Sim, mas essa é a questão. Isso é um fator genético. Mas o que acontece é que, tipo assim, nós temos uma série de fatores que a gente recebe geneticamente falando, né? E essas heranças genéticas, elas vão ser postas à prova na natureza. Se for uma coisa interessante, né, que me dê mais chances de existir na natureza, de sobreviver na natureza, essa característica tende a ser passada com mais facilidade para os descendentes. Por quê? Porque, de certa forma, né, eu vou ter mais chance de ficar adulto e eu vou ter mais chance, né, de passar os meus genes para outras pessoas. Só que a gente tem que tomar cuidado com o que é que a gente recebe de carga genética e o que é o meio que molda. Né? Por exemplo, os músculos têm um quê genético, nessa questão que você falou sobre facilidade de ganhar ou perder músculos. Agora, se eu malhar e ficar marombadão e tomar bomba e ficar gigante, não sei o quê, isso não significa que o meu filho vai, né, nascer marombado. Não, ele vai nascer com a minha carga genética. Né? Então, se, por exemplo, nos meus genes estão lá alguns fatores que contribuem para a evolução dele, ou seja, para a evolução de músculos, por exemplo, o meu filho vai ter isso lá. Mas se ele, por exemplo, nunca malhar, ele não vai ganhar músculo nenhum. Entendeu? Por quê? Porque você ganhar músculos tem a ver com a sua ação no seu cotidiano. Tá, gente? Mas vamos lá. O conteúdo de hoje está aí, né, projetado, é a formação da Terra, né, e a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura do nosso planeta também. Tá? Como a gente já viu, né, principalmente lá no documentário, tá, a Terra ela nasce de uma nebulosa, de uma nuvem de partículas e poeira, e é basicamente a gravidade, essa força, né, que faz com que, num processo conhecido como acreção,
tá, o planeta começa a se formar. Ou seja, você tem poeira que vai se agrupando, né, graças à gravidade, e quanto maior for o material agrupado, maior é a gravidade, até você ter, depois de alguns milhões de anos, a formação de um planeta, né? Ou seja, de um planeta na escala que a gente tem. O interessante é que esse processo aí que vocês estão vendo de acreção, ele ocorre até hoje, né? Até hoje, vários materiais que estão soltos no nosso sistema solar caem na Terra, agregando massa ao planeta, né? Quem aqui já viu uma estrela cadente está vendo esse processo acontecer. Ou seja, partículas que estavam dispersas no sistema solar que penetram lespa na nossa atmosfera e acabam fazendo parte do nosso planeta. Tá? Então é um processo que vai acontecendo. É óbvio que com o passar do tempo a nebulosa vai, né, perdendo boa parte da matéria, ou seja, aquela matéria vai se agregando, tá, em corpos celestes, nos planetas ou no Sol, né? E essa questão dos grandes meteoros que caem, se agrupam, eles vão rareando. Tá? Então, o planeta, nesse primeiro momento, há mais ou menos 5 bilhões de anos atrás, tá, ele é um planeta muito quente. Por quê? Porque o próprio processo de acreção vai gerando impactos e toda essa energia impede que o planeta se resfrie. Então, se fosse possível, né, visitar a Terra de 5 bilhões de anos atrás, você teria assim, uma visão muito próxima do inferno bíblico, a gente poderia dizer assim, né? Por quê? Porque você teria rios de lava para todo lado, né? As rochas, elas não estariam ainda sólidas. Por quê? Porque todos esses impactos vão gerando esse calor, tá? E é interessante porque muito deste calor original da formação da Terra ainda está aqui no planeta, tá? Mas principalmente aonde? Nas camadas inferiores, ou seja, no manto terrestre. Então, às vezes, as pessoas se perguntam, professor, por que o manto terrestre é quente? Tá? O manto terrestre é quente por 2 motivos. Primeiro, porque ele tem uma energia acumulada lá da formação do planeta, né? Que são desses meteoros que foram caindo e coisa e tal. E segundo, existem uma série de elementos radioativos que ainda emitem uma grande quantidade de radiação em forma de calor, né, que contribui para que o nosso manto ainda esteja liquefeito. Tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque é o que mantém, por exemplo, o planeta, né, e as suas placas tectônicas se movendo. Tá? E mais para frente a gente vai ver que isso é fundamental de várias formas para a vida na Terra. Tá? Planetas como, por exemplo, Marte, que são bem menores do que a Terra, Marte é a metade do tamanho da Terra, né? Esse calor original já caiu demais, já se esfriou ao ponto de Marte não ser mais hoje considerado um planeta geologicamente ativo. Tá? O Matheus pergunta assim, quer dizer que as poeiras e os outros resíduos foram acumulando com o tempo até tapar, cobrir o manto? Não é bem assim não, Matheus. O que aconteceu é o seguinte, esses impactos foram ocorrendo, tá, ao longo do tempo. Só que o que aconteceu? Com a diminuição da queda desses asteroides, como chegou um determinado momento em que o nosso sistema solar já não tinha muita sujeira dispersa pelo sistema, isso permitiu que o nosso manto começasse a esfriar. Sempre lembrando, gente, que o espaço é muito frio, né? Então aquela rocha muito quente em contato com o espaço frio foi, né, se resfriando com o tempo. Então, a nossa crosta, ela se resfriou, tá? O que formou essa casquinha, tá? Porque o nosso planeta é assim, nosso planeta é uma casquinha bem fininha, né? Resfriada, mas o manto ainda está muito quente. Pode perguntar, Evelyn. Então, seria impossível dos cientistas, pesquisadores, astronautas, sei lá, arrumarem algum jeito da gente, por exemplo, morar em Marte. Porque acho que teve uma pesquisa sobre isso há uns tempos atrás. Olha, Marte não é um planeta que seja possível a gente viver habitável, né? De boas, assim, não, eu vou viver de boas em Marte. É possível a gente colonizar Marte, né, mas assim, construindo tudo que a gente precisa lá, inclusive oxigênio.
né? Porque não tem oxigênio em Marte. Marte tem uma atmosfera, mas a atmosfera de Marte é muito rarefeita, né? Ou seja, quando a gente estiver falando sobre clima mais para frente, vocês vão ver que as temperaturas aqui na Terra, até você ter água em estado líquido, tem muito a ver com a nossa atmosfera, porque a nossa atmosfera forma uma capa protetora que também, graças à pressão, mantém a água no estado líquido. O que aconteceu com Marte? Acredita-se hoje, com uma certa convicção, porque já foi encontrado vários indícios na superfície daquele planeta, que no primeiro bilhão de anos da vida de Marte, Marte era um planeta muito parecido com a Terra. Ou seja, tinha uma atmosfera densa, tinha água em estado líquido na sua superfície, né? Só que o que aconteceu? Como o manto foi resfriando muito rápido, né? Uma coisa que acontece no manto que é muito importante é que o manto está sempre em movimento. Esse movimento leva a uma quantidade absurda de descargas elétricas. Ou seja, existe muita carga elétrica sendo gerado, tá? no manto do planeta. E essa carga elétrica que acontece debaixo da Terra gera um imenso campo magnético. Esse campo magnético é um escudo protetor do nosso planeta. Em Marte, isso aconteceu enquanto Marte tinha, né, atividade geológica. Quando Marte se resfriou, quando o planeta se resfriou por ser menor, né, esse campo magnético sumiu. E aí, sem esse escudo protetor, a atmosfera de Marte acabou sendo empurrada para fora do planeta pela radiação que o Sol produz, que a gente chama de vento solar, né? Com a atmosfera de Marte sendo, né, perdida lentamente, a pressão na superfície foi caindo e toda aquela água que estava em estado líquido no planeta foi evaporando, né? E aí o que acontece? A água tem um papel importantíssimo no que a gente chama de controle térmico. Ela é uma reguladora térmica. Sem água, o que aconteceu com Marte? As temperaturas começaram a variar de forma desregulada. Hoje, Marte é um grande deserto gelado. Ou seja, as temperaturas de Marte estão abaixo de 80 graus. Então, não dá para um ser humano viver numa temperatura tão baixa. Então, para você viver em Marte, você teria que ter alguma coisa para gerar calor, você teria que ter alguma coisa para gerar oxigênio, né? Muito provavelmente a gente viveria em grandes redomas, né? De vidro, né? Alguma coisa parecida, ou a gente viveria no subterrâneo de Marte para poder se proteger também dos raios solares e coisa e tal, né? É possível um dia ter uma colônia em Marte? É possível um dia ter colônia, mas assim, sobre essas condições aí, tá? Você viver num planeta totalmente inóspito, ou seja, imagina o que é você viver num planeta que você não pode sair de casa, que você morre, né? Sufocado, a pressão é tão baixa que você também explodiria, né? Porque a sua pressão também ela é uma e a pressão de Marte é muito menor, né? Então, tipo assim, existem vários empecilhos para se viver em Marte, mas é possível um dia colonizar Marte, tá? É possível. Bom, professor, aí poderia dizer que Marte resfriou mais rápido por ser mais longe do Sol do que a Terra? Não, nem tanto. Isso também é um fator. Isso é um fator, tá certo também. Mas principalmente porque Marte é menor. É uma questão de termodinâmica. Se você tem um corpo celeste muito grande, né? Você tem uma massa maior, né? Ela tende a demorar um pouco mais para perder calor para o ambiente do que uma massa menor. Tá? Então é uma questão de termodinâmica mesmo. Tá? Então Marte acabou perdendo a temperatura, porque eu estou falando aqui de uma temperatura que o Sol não interfere, que é a temperatura do interior do planeta. Né? Não é ou seja, o manto da Terra é quente, mas não tem nada a ver com o Sol. Né? Tem a ver com o calor original. E vocês vejam só, alguns planetas, ou principalmente algumas luas do nosso sistema solar, têm calor interno, né? Mesmo estando muito longe do Sol. Né? É o caso de Europa, Encelado, Tritão, são luas, tanto, né, de Júpiter quanto de Saturno, que por estarem muito perto desses planetas gigantes, essas luas são comprimidas e esticadas pela gravidade dos planetas. E isso acaba gerando um calor interno que mantém essas luas quentes, e são
Então, existem várias luas no sistema solar que são geologicamente ativas, né? Marte não é. Tá? Marte não é geologicamente ativo. O nosso planeta irmão, Vênus, que é o segundo planeta, ele é geologicamente ativo. Tá? Mas por quê? Porque ele é mais ou menos do mesmo tamanho que a Terra. Tá? Então, ele tem vulcões, ele tem mares de lava e coisa e tal. Né? Pode falar, Isabela. Se alguém for lá, mata alguém. Eu vi acho que foi um documentário, uma reportagem, nem sei, nem lembro mais direito. Mas algum lugar falando que a Europa, né, no caso a Lua, podia ser habitável daqui a um tempo, porque, tipo, ela é bem parecida com a Terra e tal. E aí eu queria entender, tipo, como é que funciona, tipo, esse negócio da Lua ser habitável. Qual que é a diferença, assim, de você ficar na Lua para ficar num planeta? Porque assim, Lua, o termo Lua é um termo, só uma nomenclatura, ou seja, é um corpo celeste que não gira diretamente em volta de uma estrela, e sim em volta de um planeta. Né? O planeta gira em volta da estrela, em volta do Sol. Então, por exemplo, a Terra tem uma Lua, porque a Terra gira em volta do Sol e a Lua gira em volta da Terra. Né? Então, por exemplo, Vênus e Mercúrio não têm luas, porque não tem nenhum corpo celeste girando em volta dele. Marte tem 2 luas, mas são 2 luas bem pequenininhas, né? Deimos e Phobos. Tá? Agora, os gigantes gasosos, Júpiter, Saturno, têm dezenas de luas. Né? Então, por exemplo, se você pega um telescópiozinho mequetrefe, igual o que eu tenho aqui, bem mequetrefezinho, se você aponta para Júpiter, você consegue, inclusive, ver as 4 maiores luas de Júpiter. Né? Então, assim, Júpiter tem umas 60 luas, né, girando em volta dele. Né? Saturno também tem uma caralhada de luas também. Urano tem 17, 18 luas. Né? Então, é isso que é a definição de lua. Agora, o que vai determinar se é um lugar que pode ser habitável ou não são as condições do ambiente. Né? Então, por exemplo, os planetas gasosos não são possíveis de ser habitados porque eles são basicamente gás. Né? Então, não tem onde você fixar lugar, uma base, nem nada. Agora, as suas luas, muitas delas têm condições interessantes. Por exemplo, a Europa, Encelado, né? São luas que são cobertas de gelo. Ou seja, tem mais água. Água é um elemento muito comum no universo. Então, tem mais água em Encelado, né? e em Europa, né, do que na Terra. Só que o que acontece? Que os cientistas acreditaram, como esses planetas são essas luas são geologicamente ativas, o que eles perceberam é o seguinte: são planetas todos formados de gelo. Todo formado de gelo. O gelo, ele é assim, ele forma uma camada superficial, isso isola a água, né, e o que faz que você tenha possivelmente água em estado líquido debaixo dessa camada de gelo. Isso juntando com o fato de que essas luas são geologicamente ativas, então significa que tem calor debaixo dessas luas. Né? Então você tem a situação de calor, água em estado líquido, né? O que torna essas luas um lugar propício até mesmo para o surgimento de vida. Né? Então é possível que exista vida alienígena nessas luas. Né? Agora, antes que alguém ache que seja ETs com uma civilização e coisa e tal, os cientistas acreditam que muito provavelmente o que você tem nessas luas, se houver, são bactérias, micro-organismos, né? E por aí vai. Alguém levantou a mão? Foi isso? Eu não vi. Um planeta e uma lua são igual, tipo, na questão de água, de atmosfera, de oxigênio. Isso, perfeito. Mas é só, no caso, a nomenclatura mesmo, né? Isso, perfeito. Podem ser iguais. Só vai depender mesmo se você gira em volta do planeta ou se você gira em volta da estrela. Né? Mas você pode ter luas com condições... Por exemplo, um excelente exemplo é a lua de Saturno, Titã. Titã é uma lua que tem atmosfera, ou seja, é a única lua do sistema solar que tem atmosfera. Para vocês terem uma ideia, Mercúrio, que é o primeiro planeta do sistema solar, não tem atmosfera. Né? Titã tem atmosfera, Titã tem lagos, não de água, né? Porque Titã fica em Saturno, é muito longe, mas tem lagos de metano, né? Ou seja, chove em Titã. Né? Porque chove metano. A água lá em Titã é tão dura quanto rocha. Né? É um gelo
tão duro quanto rocha. Por quê? Porque você está falando de uma Lua que está a menos de 180 graus, né, centígrados. Então, se a gente pudesse ir em Titã, a gente congelaria. Mas, assim, de uma forma geral, tem chão, tem continentes, né? Titã é um planeta geologicamente ativo, com lagos de metano, né, com chuva. Na verdade, o Titã é o único lugar, sem ser a Terra, que chove, né, no sistema solar. Então, assim, realmente é só nomenclatura, mas você pode ter luas melhores para se viver do que planetas. Tá? Evelyn, pode falar. É que tem umas perguntinhas aí no chat. E era eu que tinha levantado a mão. Tá. Vamos ver aqui. Parece... Eu fiquei muito pistola quando me falaram que Plutão não era um planeta. Porque o morango é pequeno, mas é uma fruta. Tá bom, tá anotado aí a sua reclamação. Eu vou encaminhar para o UAI, né? Que é o quê? Que é a União Astronômica Internacional, que foi quem rebaixou Plutão. Tá? Plutão, gente, ele assim como Quando eu pensei isso, eu era uma criança. Eu pensava que as frutas pequenas eram, tipo assim, continuavam sendo frutas, ué. Então por que pessoas pequenas continuavam sendo pessoas? Então por que Plutão não era um planeta? Gente, olha só. Assim, mas, por exemplo, o Grêmio, o Atlético Mineiro, o Vasco, o Botafogo, o Fluminense, eles também foram rebaixados. E nem por causa disso eles não são times. Né? É só uma questão de nomenclatura, gente. Tá? Assim, quando a astronomia melhorou muito a sua observação, né, o que ficou claro é o seguinte: depois, né, ali dos planetas gasosos, Urano, Netuno, tinha Plutão. Tá? Só que depois de Plutão existe uma nuvem de partículas, né, que a gente chama de nuvem de Oort, com vários asteroides e coisa e tal, e começou-se a descobrir vários planetoides nessa nuvem de Oort. Então, os cientistas chegaram à seguinte conclusão: ou a gente aumenta o número de planetas, né, para 12, 13, 14, toda hora se descobrir um planetoide novo, ou se reduz Plutão para uma nova categoria, né, que seria um planeta anão. Né? Então, eles preferiram para essa segunda opção, porque ficou mais elegante o sistema solar, né, com 8 planetas, 4 rochosos, 4 gasosos, ficou mais interessante. E também tem a ver com a formação. Né? Ficou claro que Plutão ela tem uma história de formação diferente dos planetas. Tá? Ou seja, Plutão está muito mais associado à sua história de formação com a nuvem de Oort, né, do que com os planetas em si. Então, por uma questão de classificação, que é o que a ciência faz, classifica para facilitar o estudo, né, ficou mais interessante você rebaixar Plutão do que você eleger novos planetas anões à categoria de planeta. Tá? Então, é por isso que se rebaixou Plutão. Mas ele está lá, bonitão, felizão. Inclusive, recentemente, né, pela primeira vez na história, se conseguiu tirar fotos, né, de Plutão, ou seja, uma sonda feita pelo homem chegou a Plutão, né, e a gente tem aquelas fotos bem bacanas do planeta, e o planeta, assim, o planetoide, realmente, ele tem lá a sua, né, tem seu charme, tá? Voltando aqui, planetas, aqui tem uma pergunta: se o planeta é plano, tá, só que nós vimos redondo, efeito moeda girando. Isso aí é a velha história da ilusão de ótica. Fique pistola, falaram Plutão, e não era um planeta, porque morango pequeno, tá, já li isso aqui. Deixa eu ver se tem mais aqui. O chat ajuda muito a minha autoestima. Pamela, cuidado, só os fortes, né? Tem aqui, ó. Rômulo pergunta assim: é possível o núcleo de um planeta esfriar? Se o que aconteceria com o planeta? Olha, sua pergunta é muito interessante, Rômulo. Não só é possível, como vai acontecer. Um dia, o planeta, o nosso núcleo, o nosso manto vai resfriar, porque é um processo natural de decaimento, né, da radiação interna, decaimento dessa energia original. Ou seja, um dia o nosso planeta vai se resfriar
assim como aconteceu com Marte. Né? Só que aquela questão, vai demorar um pouco mais para acontecer isso aqui. E quando acontecer? O que vai acontecer com a Terra? Bem, nós estudamos Marte porque Marte é um indicativo do que vai acontecer no futuro da Terra. Né? Agora, é aquela questão, eu estou falando aqui de escala geológica, não é que vai acontecer amanhã. Né? Eu não estou falando de mudanças climáticas que acontecem bem mais rápido. Né? Eu estou falando de mudanças geológicas. Então, é possível que na casa de alguns milhões de anos, quando o planeta Terra se resfriar ao ponto de não ter mais uma camada protetora, né, um campo magnético, é possível sim que aconteça com a Terra a mesma coisa que aconteceu com Marte. Ou seja, a nossa atmosfera vai ser varrida para fora, né, vai ser expulsa pelo vento solar, né, a pressão aqui vai cair e lentamente a gente vai perder os nossos oceanos para o espaço, né? E aí o que acontece? O planeta vai se tornar uma grande pedra gelada, né, de um lado e incandescente do outro, porque também tem isso, né? Sem atmosfera e sem água, aonde bater o sol vai ter um calor escaldante, né? Ou seja, a gente vai ter temperaturas de 100, 150 graus. E aonde não tiver, né, batendo sol, as temperaturas irão cair para menos 180, menos 190, como é o caso que acontece hoje em dia na Lua. Tá? Na Lua, onde bate sol, é extremamente quente. Né? E onde não bate sol é extremamente gelado. Por quê? Porque na Lua não tem água e na Lua não tem, né, atmosfera. Então, esse controle térmico... Aí tu fica no meio. A gente fica no meio, né? Não, tá quente, agora volta, tá frio, tá quente, tá frio. Eu fico só imaginando a tecnologia absurda que são os trajes espaciais, né? Porque para você conseguir controlar essa variação de temperatura absurda, né? Que é você estar diante do sol e a temperatura está 100, 150 graus positivo. E é você entrar numa sombra, por exemplo, e a temperatura despencar para menos 180, menos 200 graus. São uma variação térmica absurda, tá? Então, tem que ter muita tecnologia envolvida. Pessoal, nessa imagem que eu coloquei aí, tá, vocês podem ver mais ou menos um resumo da história geológica da Terra. Então, há 4 bilhões de anos atrás, mais ou menos, aqui, ó. Peraí. Não estou conseguindo. 4 bilhões de anos atrás, você tem a formação da Terra por acreção. Essa acreção vai levar a essa chuva de meteoros. Tá? Depois, você tem a questão da água na Terra. Existem duas teorias hoje que competem na ciência para explicar de onde veio a água na Terra. Por quê? Porque se a gente olhar os nossos vizinhos próximos, principalmente Vênus e Marte, não tem muita água nesses planetas. Né? Então, por que a Terra tem bastante água? Então, existem duas teorias que explicam isso. A primeira teoria é de que essa água estava retida junto com o material que né? Cortou a internet, gente? Caraca, achei que eu tinha caído. Ah, pensei que era só eu. Eu já tô mudando a internet. Muito bom que ele cortou a internet. A minha internet não é lá essas coisas, então... Não, eu vi aqui que deu uma travada aqui, violenta. Deu uma travada. Uma travada violenta. Trava-me. Tinha que mandar isso aí. Ah, não, posso falar não. Banido. Voltei, gente? Voltou. Trava aí, pessoal. Coisa. Será que gravou? Voltou da travada violenta. Internet top, né? É legal que a gente sempre trava, tio. Posição excelente, né? Gente, assim, então, existem duas teorias para explicar a origem da água na Terra. Uma é de que toda essa água já estava retida no interior do planeta e escapou em forma de vapor enquanto a Terra estava resfriando. Né? E aí o que acontece? Esse vapor sobe até a atmosfera, até o espaço, condensa e cai em forma de chuva. Né? Agora, outra vertente é de que essa água veio através de um segundo momento, né, de bombardeio, ou seja, vindo principalmente de asteroides que vieram da nuvem de Oort, né, e se chocaram com o nosso planeta. E aí, o que acontece? Aí, nesse ponto, ele se junta com a outra teoria, ou seja, essa água que caiu em forma de asteroides vira vapor,
né, num planeta muito quente, né, esse vapor condensa, né, nas camadas superiores e cai em forma de chuva. Nas duas teorias, acredita-se que num determinado momento, há uns 4 bilhões de anos atrás, choveu na Terra por 400 mil anos seguidos. Por quê? Porque era muito vapor de água, né? E aí a água caía. Espera aí um minutinho, deixa eu ver se tem a galera aqui pedindo para... Tá. Já vou dar a palavra já, tá, Evelyn? Um minutinho. Aí então o que acontece? Caía chuva, mas como a Terra estava muito quente, a água antes de encostar no planeta, é tipo quando chove em Pádua, né? Ou seja, a água está caindo, mas está tão quente em Pádua que antes de encostar no chão, ela já evapora, né? E aí depois de um tempo ela começa a bater na rocha quente, né? E acontece aquela paradinha que a gente chama de califação, sabe? Vai batendo ali, vai desgastando a rocha, né? E aí, à medida que a Terra vai diminuindo a sua temperatura, principalmente com a água batendo naquela rocha quente, né, você vai ter a formação dos primeiros lagos, esses lagos vão evoluir para oceanos, né, e a gente tem a formação dos nossos oceanos. E aí, gente, também fica respondido da onde veio o sal dos oceanos, né? Da onde vem o sal dos oceanos, tá? O sal dos oceanos vem principalmente desse desgaste da rocha, né? Ou seja, a água bate, e isso acontece até hoje. Até hoje, a rocha é desgastada, as rochas da Terra são desgastadas pela chuva, né? Isso vai produzindo sais minerais que vão se depositando aonde? Nos oceanos, tá? Ou seja, então, os oceanos não são salgados nem pelas lágrimas das viúvas de Portugal, como dizia Camões, né? E nem porque as pessoas ficam fazendo xixi, né, na praia, tá bom? Ô, Evelyn, pode perguntar, pode falar. O pessoal fica reclamando aí que eu pergunto demais. Ué, eu tenho dúvida, eu vou perguntar mesmo. Ah, tem que perguntar mesmo, não tem problema não, tá? É que eu nunca entendi por que tinha água retida na Terra. Como que aconteceu isso? Não entendi. Eu acredito mais na teoria de que veio depois os meteoros, né, congelados e tal, que formaram a água na Terra. Não Eu é também isso? acredito também. Então, Porque nos meteoros, para você ter uma noção, José Felipe, que eu vi no documentário, tinha uma quantidade de sal. E nessa quantidade de sal tinha gotículas de água. E também nessas gotículas de água, quando se chocaram na Terra, formaram os oceanos. Entendeu? Os primeiros oceanos. Foi isso que aconteceu. E já veio com sal nos cometas, entendeu? Eu acho que faz muito mais sentido do que a outra teoria. A verdade é que eu temperei o mar. Eu temperei o mar, sazon, né? Eu vi isso aí também, o pessoal que está dizendo. E vamos gravar. De novo. Ele sempre que ele vai falar. De novo. A cara dele é melhor. Agora ele parou só pra fingir que travou. Gente, tira um print aí, tira um print aí que eu tô no PC. Ele até encostou as coisas na cadeira pra câncer dessa vida. Voltei. Pode voltar, professor, depois piora. Volta, depois piora, né? Internet voltou. Internet hoje, olha, estrelinha para internet. Galera, olha só. São duas teorias, elas têm duas vertentes, e é como eu falei, principalmente quando a gente está falando sobre coisas de um passado muito distante, a gente só pode pegar os indícios, né? Os resquícios do que foram deixados ao longo da história, né? Principalmente nas rochas, né? Nas impressões lá das formações, né? Então, assim, existe uma questão muito discutida entre os dois lados. Agora, vale lembrar que, por exemplo, mas a água é um elemento muito comum no universo. A gente já encontrou água em outras nebulosas. Água mesmo, né? Ou seja, o H2O em outras nebulosas. Então, se você tiver uma nebulosa carregada de água, elemento água, quando, né, esses materiais começarem a se agrupar, quando esses materiais se agruparem, é fato de que a água também vai se agrupar junto com esse material, né? Então, existe sim essa primeira vertente, que durante muito tempo foi bastante aceita pelos cientistas, que era essa vertente de que a água já se juntou, né, com a Terra durante esse primeiro momento de acreção, né? E aí depois,
com o processo de resfriamento, você tem a liberação do vapor, tá? De novo! Agora pode pedir música no Fantástico. Let's go! É fantástico. Tcharam! Rapaziadinha do TikTok. Alguém tirar print aí, por favor. Eu tô no PC. Tá foda o negócio aqui. José. Tá foda. Então, assim, tá oscilando bastante. Aceita a menina aí, professor. Vou aceitar, pera aí. Kaique, é o Kaique, né? Você acredita, ô José Felipe, que a primeira vida na Terra surgiu a partir da explosão cambriana? Não, pera aí, a gente chega lá. Não é isso não. Tá? Porque o que acontece? Deixa eu só fechar essa questão da água, né? Então, basicamente, a água, né, ela... Agora, a origem é um pouco, assim... Hoje em dia, essa teoria dos asteroides ela é mais aceita depois que começou-se a descobrir bem a nuvem de Oort e principalmente a composição das coisas que vêm de lá, né? Então, essa segunda teoria ganhou força nesse aspecto também. Tá? Mas, de qualquer forma, independente de onde veio a água, a partir do momento que a água chegou aqui, o resto a gente já sabe bem. Né? Choveu, a Terra se resfriou, né? E aí o que acontece? Aí entra nesse assunto que você falou, Cauã. Há mais ou menos 3,67 bilhões de anos atrás, a Terra já estava fria o suficiente para ter oceanos em estado líquido, né? E junto com esses oceanos, você tinha toda a sorte de matérias orgânicas, né? Que são os tijolos que formam a vida, ou seja, o carbono, basicamente, né? O carbono ligado a hidrogênicos e tal. E você também tinha, na Terra, muita atividade de tempestades, de raios, o que os cientistas acreditam... Por isso que nós quebramos à toa. O quê? Por isso que nós quebramos à toa, porque se o tijolo quebra à toa, gente, então... Faz sentido. Então, olha só, de certa forma, os tijolos da vida estavam ali prontos para serem conectados, né? E todos os raios deram origem à energia necessária para que essa matéria começasse a se unir, né, de forma mais complexa, Porque o que é basicamente o DNA? O DNA é uma longa cadeia orgânica que tem uma capacidade de transmitir informação química. Ou seja, o DNA é uma molécula que tem a capacidade de se dividir, né, e ao se dividir, manter a informação química ali. Tá? Então, é bem provável que mais ou menos ali, há 3,5 bilhões de anos, é porque já se encontra fósseis de bactérias neste período, 3,5 bilhões de anos atrás. Então, a vida na Terra surgiu quase que imediatamente depois do resfriamento do planeta. É por isso, por exemplo, que os cientistas, eles acham, aí não é uma prova científica, mas eles supõem, né, de que a vida no universo talvez seja até muito comum, né? Por quê? Porque assim que a gente teve as condições mínimas necessárias para a formação de bactérias, de micro-organismos, isso aconteceu no planeta. Então é possível acreditar que isso tenha acontecido em outros lugares no universo também. Tá? Então é bem provável que o universo seja cheio de micro-organismos. Agora, uma coisa de você achar que a vida é relativamente comum no universo não significa que existe um monte de extraterrestres, de civilizações por aí. Porque se a gente pegar também a história da Terra, a gente percebe que, olha, logo no início do planeta se formou a vida, mas em forma de bactérias, né? E ao longo de bilhões de anos, tá? Ao longo de bilhões de anos, basicamente a vida não evoluiu disso, continuou como bactérias. Aí a gente chega ao que você estava falando, Carl, da explosão do Cambriano. A explosão do Cambriano, ela aconteceu há 500 milhões de anos atrás. Eu vou mostrar uma tabela aqui para vocês daqui a pouquinho, que vai facilitar isso na cabeça de vocês. Mas o que é a explosão do Cambriano? É quando, pela primeira vez, essas bactérias evoluíram para formar seres pluricelulares. Porque até então você tinha o quê? Você tinha criaturas unicelulares, microscópicas, algumas até vivendo em colônias, né, de bactérias, de micro-organismos, mas a gente não tinha ainda criaturas pluricelulares.
Tá? Só há 500 milhões de anos atrás que você tem o primeiro surgimento dessas criaturas pluricelulares, e aí você tem uma explosão de diversidade, né, que é o chamado a explosão do Cambriano, que é a hora que a evolução dá uma acelerada e você tem o surgimento de basicamente todos os braços evolutivos da vida, né? O reino das plantas, dos animais, dos fungos, né? E por aí vai, beleza? Pessoal, aqui, só para a gente... outra coisa que também os cientistas tentam entender é a Lua, né? Ou seja, a formação da nossa Lua. Existem algumas teorias para explicar a formação da nossa Lua, mas hoje a mais aceita é de que a Lua veio de um impacto da Terra quando a Terra estava se formando há 4,5 bilhões de anos atrás, né? Ou seja, quando o Sistema Solar ainda estava naquele processo de acreção e a Terra já era um planeta quase formado, né, você muito provavelmente teve um choque em escala planetária com um outro planeta anão, né? E esse choque acabou dando origem à nossa Lua, tá? Bem, vocês podem ver aqui essa imagem aqui, tá? Do que formou a nossa Lua, tá? Que ficou aprisionada pela gravidade da Terra. Por que hoje essa teoria é mais aceita? Porque depois que o homem foi à Lua, a gente trouxe as rochas de lá, e conseguiu-se fazer uma análise dessas rochas e se percebeu o quê? Existem vários elementos na Lua que são iguais, idênticos ao da Terra. Mas existem alguns elementos que são totalmente diferentes. O que indica o quê? Que a Lua é parte, ou já foi parte da Terra, mas não foi parte total da Terra. Ou seja, porque você tem uma acreção de outro material, de um outro corpo estranho, né? Que muito provavelmente foi esse planeta, esse planetóide, né, que se chocou com a Terra ainda quando o planeta estava se formando, lá há 4,5 bilhões de anos atrás. Tá? Beleza? As outras teorias estão aqui, mas só para constar mesmo, essas teorias foram perdendo força à medida de que as rochas trazidas pelos astronautas começaram a dar a luz, né, para a origem da nossa Lua. Tá? A croacreção, a questão de que a Lua foi formada junto com a Terra durante a nebulosa, mas para isso acontecer, né, a Lua poderia ter uma matéria totalmente diferente da Terra. Tá? A fissão, né, na verdade, que a Terra, no momento, estava girando tão rápido no início da sua formação que acabou, né, formando, né, um processo de escape, ou seja, a Lua, o material que formou a Lua, escapou da Terra. Né? E a outra teoria que também perdeu muita força é da captura, de que a Lua era um planeta, mas que aí foi girando perto da Terra e a gravidade da Terra acabou aprisionando a Lua. Né? Mas essas três teorias hoje em dia, elas praticamente não são, né, muito... Ainda existem cientistas que defendem, que tentam, né, criar elementos para poder reforçar essas teorias, mas a teoria do impacto hoje é a que mais aceita entre os cientistas, porque hoje em dia ela consegue, né, prever várias situações e ela se encaixa mais com o que a gente sabe sobre a Lua atualmente, tá bom? Gente, aí para entrar nesse assunto que eu acho que era o Cauã que estava falando. Vocês estão me ouvindo bem, né, gente? Eu não sei se eu estou oscilando aqui. Sim. Pô, imagina só se eu descubro agora que eu estou falando para ninguém. Seria bastante interessante. Ia ser bastante interessante, né? Mas vocês não iam poder dar risada de mim, que eu ia estar aqui falando sozinho, igual um doido. Né? Você ia falar depois, você eu ia falar, galera, eu falei, porra, já fiquei 15 minutos aqui 15 falando sozinho. Caralho, que isso, ninguém ia avisar. Isso bem ia acontecer mesmo, né? Gente, então olha só. Como a história da Terra é muito grande, e aliás, agora, aqui, é bom a gente pensar o seguinte, eu estou falando de... Pode falar, Gabriel. Professor, tá com interferência teu áudio. Tá com interferência? Mas é um chiadinho de nada, gente. Não. Não, mas é chato pra caralho, né? A aula já é top. Né? Deu uma melhorada aí, gente? Deu uma piorada. Deu uma piorada, professor. Meus ouvidos. Gente... É só mutar a aula, gente. Aí ficou bom agora. Foi? Professor, tem que dar os 15 minutos pros comerciais. Mas que 15 minutos acaba a aula. A voz tá muito baixa, professor. A aula acabou de começar, a voz ué. tá muito baixa, não tô vendo nada. Tá baixa? Peraí. Tá baixa. Kaique, a aula começou 8 horas, Kaique. Eu achei que era 9. Já baixo ainda, professor. Tá baixo ainda? Agora tá bom. Agora tá bom. Tá, vamos ficar aqui na...
Peraí. ASMR, Bota o microfone dentro da boca, professor. Prende o cabo na orelha. Meu Deus do céu! Professor, prende outro cabo na orelha, professor. Zé, você tá junto com o Marcão, Zé. O Zé tá no coração. Vazou o pessoal de Natal. Então, olha só, hoje tá foda mesmo, né? Mas várias dificuldades técnicas. Aí, Mas vamos lá. Mas tá acabando aí, daqui a pouco a gente já fica aqui na sacrifício. Então, perder aqui na minha... Tem que ser. Pendura no bigodão, pô. É isso aí, serviu pra alguma Tá coisa. brabo. Então, galera, olha só para encerrar aqui o nosso assunto aqui, assim, basicamente, a gente está falando uma escala de tempo que é muito fácil a gente se perder no tempo, né? Então, vamos imaginar o seguinte, para facilitar, o Carl Sagan, ele gostava de fazer uma analogia. Ele gostava de fazer uma analogia do tempo do universo e da formação da Terra para o tempo do ser humano. Então ele fazia o quê? Ele basicamente convertia, né, o tempo do universo em meses do ano. Né? Então imaginem que toda a história do universo, né, desde o Big Bang até os dias de hoje, pudessem ser comprimidos em um ano. Tá? Então, dentro da escala geológica, cada bilhão de anos estaria mais ou menos próximo de um mês. Tá? Neste ano da imaginação, a gente pode dizer assim. Tá? Então, imaginem, basicamente o universo surgiu no dia 1º de janeiro. Tá? No dia 1º de janeiro surgiu o universo. A nossa Via Láctea, a nossa galáxia, teria surgido nesse ano fictício só em maio. Ou seja, durante vários meses do calendário cósmico, nossa galáxia nem existia. Tá? A Terra, o sistema solar, vai ter surgido só ali em setembro. Né? Mais ou menos em setembro surgiu a Terra. Tá? Dentro desse calendário cósmico, tá? A vida pluricelular, ou seja, a explosão do Cambriano, tá? Que o Cauã falou agora há pouco, ele está localizado mais ou menos ali no dia 12, 13 de dezembro. Né? Ou seja, então, vejam vocês, se a gente compactar toda a história do universo, até o surgimento, né, da vida pluricelular, a gente tem basicamente o ano todo cósmico passando. Tá? Os dinossauros viveram, mais ou menos, tá, ali nos dias 22, 23, 24 de dezembro. O ser humano, o Homo sapiens, a nossa espécie, que surgiu há mais ou menos uns 300 mil anos, dentro deste calendário cósmico, teria surgido no dia 31 de dezembro, às 23 horas e 56 minutos. Tá? E se você pegar toda a história escrita da Terra, nós estaríamos falando aí dos últimos 15, 20, 25 segundos do ano cósmico. Tá? Então, essa analogia ela é interessante. Por quê? Porque ela mostra como o ser humano é muito recente na história cósmica. A gente tem um hábito de imaginar, né, a Terra, né, e o ser humano existindo desde sempre, coisa e tal, mas pelo menos dentro do que a gente tem estudado hoje em dia, tanto das rochas, dos fósseis, né, das características dos outros planetas e do sistema solar e do próprio universo, né, isso tem demonstrado que o ser humano é uma fagulha muito recente na história do universo. Tá? E para facilitar um pouquinho o nosso estudo, os cientistas pegam toda a história da Terra e criam, né, uma tabela dividindo esse tempo. Tá? Vocês conseguem ver aí essa tabela? Estão conseguindo ver? Eu consigo ver ela, mas bem achatada. Tá meio mais ou menos, mas assim, tem no livro de vocês, tá, gente? Tem lá no livro que eu Qual página?
Depois eu vou dar uma olhada, eu não sei de cabeça não, mas tem lá no capítulo 4, se eu não me engano, que eu disponibilizei para vocês, tá? E essa tabela é muito fácil também de achar, tabela periódica, tabela geológica. Mesozoica? Paleozoica, não sei de quê. Isso, olha só. Tem vários nomes, vocês podem ver aqui que a gente pode dividir o tempo da Terra em éons, eras, períodos, épocas, tá? Agora, é muito fácil vocês pensarem o seguinte, de todos esses nomes aqui, alguns vocês vão ver com mais frequência do que outros, tá? Então não precisa decorar esse nome. Na verdade, ninguém decora, nem os geólogos, os arqueólogos, ninguém, né, grava essa. É claro que com o tempo e o uso você vai, né, aprendendo, né? Os geólogos, por exemplo, usam isso aqui muito mais, né? Então eles acabam decorando isso com mais facilidade, tá? O pessoal da biologia também decora com um pouco mais de facilidade, coisa e tal, tá? Mas assim, para um aluno de ensino médio, eu acho que os 3 nomes mais importantes de se lembrar, de se ligar, né, são as eras. São essas 3 eras geológicas aqui, ó. Tá? Eu estou passando aqui o mouse, ó. Essas 3 eras geológicas. Por quê? Porque, vejam vocês, também não tem um equilíbrio nessa tabela aqui não, tá? Porque da formação da Terra, 4,5 bilhões de anos atrás, tá? Até o Cambriano, 500 milhões de anos atrás, ou seja, basicamente a maior parte da história da Terra, a gente coloca tudo aqui num pacotão que a gente chama de pré-cambriano, né? Por quê? Porque basicamente é um período que aconteceu pouca coisa. Assim, aconteceu muita coisa, mas para a vida, para a geologia, aconteceu pouca coisa. Porque também poucos registros fósseis desse período chegaram aos dias de hoje. É muito difícil você encontrar rochas, fósseis ou qualquer coisa de antes de 500 milhões de anos atrás. Aí a pessoa diz assim, professor, mas por que isso? Por que é difícil encontrar? Porque a vida, o planeta é geologicamente ativo. Tá? Então, como o planeta é geologicamente ativo, até as próprias placas tectônicas, as rochas, elas vão se degradando com o tempo. Então, a gente não tem muita coisa, né, com mais de 570 milhões de anos. Né? Então, basicamente, os cientistas têm pouca coisa para produzir, né, desse período. Então, eles colocam tudo ali naquele pacote do que a gente chama de pré-cambriano. Quem levantou a mão? Pode falar. Não, é que tem um pessoal aí reclamando que não dá para ler. Não, sim, você não está conseguindo ver, tudo bem, pessoal. Mas assim, depois vocês acompanham lá na... Eu estou falando aqui, eu falo. Agora né? tô conseguindo ver melhor. Não, porque eu acho que, por exemplo, quem está vendo no celular deve estar muito pequeno, né? Porque Pra mim tá de boa. Por exemplo, vocês podem ampliar, tá? No celular, se você fazer aquele movimento de ampliar, né? Você consegue ver a imagem ampliada. Mas, professor, isso tem no livro. Eu tô vendo aqui na página 77. Isso aí, ó. Eu acho que o do livro fica até muito mais organizado. Isso. Bem legal. Porque o livro, por exemplo, não tem essa parte aqui toda explicando os fatores, e tal, fica bem bonitinho ali. Tá? Mas vocês podem seguir no livro, podem olhar no celular, eu indico assim que vocês ampliem a parada, né? Mas de qualquer forma, depois vocês olhem lá. Eu estou falando aqui, né? Então, tipo assim, de 4 bilhões de anos atrás até 500 milhões de anos atrás, a gente coloca tudo num balaio que a gente chama de pré-cambriano. Ou seja, é aquele período em que a Terra se formou, é aquele período em que os oceanos se formaram, é aquele período em que a vida surgiu, mas basicamente em forma de bactérias. Uma coisa importante que aconteceu no pré-cambriano também é o quê? As bactérias evoluíram para se tornar seres que a gente chama de autrófagos ou autotrófagos. Né? Alguém sabe o que é isso? Autógrafo? Autógrafo? Quero, Zé. Autógrafo, eu quero um autógrafo. Automóvel? Autótico, quer dizer, são seres que produzem seu próprio alimento. Alto-falante. Através da fotossíntese. Automóvel? Pela ordem, olha só. O Cauã aí demorou aí para conseguir na palavra, mas o conceito que ele falou está corretíssimo, Cauã, certíssimo. Né? Ou seja, as criaturas autrófagas, elas são aquelas que conseguem produzir o seu próprio alimento. Né? Vale sempre lembrar
que as primeiras criaturas que surgiram na Terra eram heterotrófagas, ou seja, elas se alimentavam da matéria orgânica disponível nos oceanos. Tá? E aí depois, uma evolução permitiu o surgimento das primeiras criaturas autrófagas, né? Ou seja, aquelas que produziam o seu próprio alimento. E uma das formas de você fazer isso é através da fotossíntese. Né? E aí o que acontece? Nos primeiros bilhões de anos da história da Terra, se você pudesse pegar uma nave, uma máquina do tempo e viajar para esse período, você teria que ir com uma roupa de astronauta. Por quê? Porque não existia oxigênio na Terra. Né? O oxigênio, o gás oxigênio, ele é um gás muito volátil, ele é um gás safadinho, ele não consegue ficar sozinho, ele tem que se grudar com alguém. Ele é assim, tem que se grudar com alguém. Né? Ele é muito reativo, o oxigênio é muito reativo. Então, o que acontece? Para ele estar em estado isolado, assim, sozinho, só ele tem que estar sendo constantemente produzido. Né? Então, o que acontece? Nesse período pré-cambriano, a fotossíntese, né, essas criaturas fotossintetizantes, os fitoplânctons, são as criaturas que vão inundar a Terra de oxigênio. Primeiro os oceanos, né? Depois a nossa atmosfera. E até hoje, essas criaturas pré-históricas, né? Essas criaturas produzem o oxigênio que nós respiramos. Tá? Então, são os oceanos, os pulmões da Terra, né? Porque são os oceanos que produzem basicamente todo o oxigênio que a gente consome. Tá? Então, esses são os eventos mais importantes que vão acontecer ali no pré-cambriano. No finalzinho do pré-cambriano, há uns 500 milhões de anos atrás, você tem, como eu falei para vocês, o surgimento das primeiras criaturas pluricelulares. E esse surgimento é o que marca o fim desse período pré-cambriano, tá? E o início, né, do que a gente vai chamar de Era Paleozoica, 500 milhões de anos atrás. Né? A Era Paleozoica tem vários períodos. O primeiro período da Era Paleozoica é o Cambriano, né, que dá origem, né, à explosão do Cambriano, né, que o Cauã falou, né, que dá origem também ao éon, que a gente chama de pré-cambriano, ou seja, vejam vocês que para a história geológica da Terra existe um divisor de águas, existe um ponto em que você divide a Terra, apesar de não ser a história do tempo mesmo, certinho, não é meio do tempo, não é a metade da história da Terra, mas a importância é basicamente isso, é um divisor de águas. Você tem o antes do Cambriano, né, e o depois do Cambriano, quando surgem as criaturas pluricelulares. Tá? Então você tem o período Paleozoico, que é esse período em que você vai ter principalmente os répteis, né, se tornando as criaturas mais imponentes da Terra, ou seja, o que vão ocupar o nicho de domínio do planeta. Pode falar, Cauã. Então podemos dizer que a explosão cambriana foi um marco, assim, foi tipo que uma evolução para a vida na Terra? Isso. Eu vi até uma vez no documentário que é bem legal, acho que foi Cosmos, esse agora novo, do Neil Tyson, né? Que ele fala que a explosão do Cambriano é o equivalente para a vida ao Big Bang do universo. Né? Ou seja, é o momento em que a vida surge em toda a sua complexidade. Né? Inclusive é no Cambriano que a gente vai ter o surgimento das primeiras plantas, a gente vai ter o surgimento, né, dos primeiros espécimes de animais, dos artrópodes, né, dos fungos. Então, assim, é aquele período que você vai ter o surgimento dos grandes braços taxonômicos que nós conhecemos. Fala. Professor, aí a gente também pode falar, então, que a destruição, entre várias aspas, dos dinossauros seria a nossa chegada, né? Porque os mamíferos começam a dominar. E isso é legal, olha só, a partir daqui a gente tem que entender isso, Vitor, que a vida na Terra ela vai ser um eterno ciclo de surgimento de novas espécies que vão ocupar os nichos na Terra, né, ou seja, os espaços físicos do planeta, né, e determinadas funções biológicas, porque basicamente isso que é a definição de nicho, né, e aí você vai ter sempre as espécies surgindo pelas condições naturais favoráveis e depois, em um determinado momento, essas mesmas espécies caem em desgraça, né, e entram num processo de extinção. Aliás, é um grande processo de extinção que marca o fim da Era Paleozoica, que é a grande extinção do Permiano,
que ainda hoje é a extinção de maior, né, impacto na história do planeta. Né? Ou seja, mais ou menos há 250 milhões de anos atrás, né, alguma coisa aconteceu na Terra, e os cientistas hoje fazem várias análises para tentar entender o que aconteceu, né, e existem algumas teorias, tá? Mas o que aconteceu é que, basicamente, 9 entre 10 espécies de criaturas vivas da Terra desapareceram, né, nesse período que a gente chama da grande extinção do Permiano. Ah, professor, mas como eles sabem essa bagaça? Simples. Eles vão lá nas rochas de 260 milhões de anos. Olham os fósseis, tem uma caralhada de fósseis. Olham as rochas de 250 milhões de anos atrás. Fóssil nenhum. Ou seja, do nada, na casa de milhões de anos, alguma coisa extinguiu boa parte da vida que surgiu lá na explosão do Cambriano. Toda vez que a gente tem essa grande extinção assim, como aconteceu no Permiano, isso permite o surgimento de novas criaturas. Então, por exemplo, o período Mesozoico, que o meso significa meio, né? Então está entre o Paleozoico e o Cenozoico, o Mesozoico é o período dos dinossauros. É quando os dinossauros surgem e vão ocupar aquele nicho deixado pelos grandes répteis do período Paleozoico. E aí, professor, no caso, isso o Permiano é 300 milhões e o Triássico é a partir de 250 milhões, porque assim, o Permiano começa 290 milhões, mais ou menos, né, esse período de transição aqui, tá? Ele termina entre 290 e 250 quando começa o Triássico. Então aqui você tem a marca de início dos períodos. Então, o Permiano começa em 290 milhões e termina, né, ali em 251 milhões de anos atrás, entendeu? A gente está aqui na contagem regressiva. Sim, aí no caso, então, vai ser o Cambriano, vai ser o surgimento dos seres pluricelulares. Isso. Aí a Era Paleozoica vai ser o fim, quando tem essa extinção do Permiano, no caso. Isso, exatamente. Aí começa o Mesozoico, que são os restantes dos seres que estavam antes, né? Isso, que aí começa os grandes dinossauros. Eles vão evoluir, por quê? Porque quando você tem uma grande extinção, abre-se um espaço na Terra, que a gente chama de nicho, abre-se os nichos. E esses novos nichos que foram deixados em vagos, né, pelas criaturas que se extinguiram, elas vão ser ocupadas naturalmente pela evolução por outras criaturas. E aí vem, no caso, né, os dinossauros nesse período aqui mesozoico. Tá? E a mesma coisa que você citou aí, há 65 milhões de anos atrás, também muito repentinamente, né, os dinossauros deixaram de existir. Tá? E aí o que acontece? Você tem o surgimento, né, dos grandes mamíferos. Os mamíferos já existiam no período Mesozoico, mas eles não conseguiam evoluir, eles não conseguiam ocupar porque os nichos já estavam ocupados pelos dinossauros. Quando os dinossauros deixaram de existir, é de que os mamíferos vão evoluir para ocupar, né, os nichos deixados pelos dinossauros. Então, nós temos a era dos mamíferos, que é a era cenozoica. Tá? Agora, é claro que o que aconteceu? Como eu falei, existem os registros fósseis. Os registros fósseis nos indicam essas grandes extinções. Tá? Então, por exemplo, os próprios fósseis de dinossauros. Você encontra fóssil de dinossauro até mais ou menos 65 milhões de anos atrás. Depois, você não encontra mais. Então, você tem que entender o que aconteceu ali naquele período. Fala, ô José. Eu acho que o José Vitor levantou a mão e o Cauã está com a mão levantada também. Podem falar. Não, desculpa, esqueci de tirar. Ah, tudo bem. José Vitor? Não? Então, pessoal, basicamente, tá, o que a gente vai ter aqui são, como eu falei para vocês, só esses slides aqui é basicamente tudo que eu falei aqui, né? O período pré-cambriano. Então, essa imagem aqui é uma imagem que retrata bem o período pré-cambriano. Né? Você pode ver que já existem os oceanos, rochas, elas não têm nenhum tipo de cobertura vegetal, por quê? Porque não existem criaturas pluricelulares, né? E em locais de águas rasas, né, você vai ter essas estruturas que são grandes colônias bacterianas produzindo uma grande quantidade de oxigênio,
né, que ao longo do período pré-cambriano vai, né, inundar a nossa atmosfera de oxigênio. Isso é importante, gente. Por quê? Porque é o oxigênio que vai permitir, né, a formação de criaturas pluricelulares. Ah, por quê, professor? Porque basicamente para você ter uma criatura pluricelular, você consome mais energia. E a respiração anaeróbica, que é uma produção de energia celular sem a presença de oxigênio, não gera energia suficiente para sustentar uma criatura pluricelular. Então vejam vocês, só quando o oxigênio está disponível em grande quantidade e você tem, né, através de mutações genéticas, a evolução e o surgimento da respiração aeróbica, é de que você vai ter energia suficiente para a geração, né, e a produção de criaturas pluricelulares. É tudo muito perfeito, tudo muito encaixadinho, né, para poder você entender. Fala aí, alguém quer perguntar alguma coisa? Não, né? Tá só uma discussão aqui, mas beleza. Então, Mostrinho. Eu quero reivindicar meus 10 minutos de pausa. Tudo bem. Expulsa ela por 10 minutos, pessoal. O Kaique aparecendo com mais música de fundo é muito bom, cara. Não dá. Deixa, por favor. Tava tocando um violão, aí depois foi pra uma boate, aí agora uma música romântica. Eu acho que a galera, né, desanima, hein? Fala uma música aí, gente. Bota. Quase o DJ, quase o Max DJ. de Mal faz. O quê? Não, calma aí. Alexa, tocar Dancing in My Room. Dancing in my room. Mostrinho, Zagal, um minutinho, rapidinho. Então, olha só, a reivindicação justa da Evelyn, né? Vocês vão ter os minutinhos de descanso aí de vocês antes de começarem a próxima aula, tá? Pera, não acabou a primeira ainda não? Não, acabou não. Achei que essa aqui era o final da segunda já, professor, que isso? Não, gente, calma. Tá acabando a minha Tem aula. 9 horas, maluco. Ué, mas tem aula depois dessa? Tá perdido. Gente, não sei o que tá acontecendo mais não. Beleza. Gente, olha só. Então, eu vou fazer a chamada aqui, vou puxar a chamada aqui rapidinho. Peraí. Um Tem mais aula depois dessa, não. Só quase infartou. Não, se quiser continuar a aula, professor, tá interessante. Não, sim, mas olha só, eu também tenho... Meu cérebro tá fritando. Eu tenho também uma reunião agora, daqui a pouco. Eu falei pra vocês. Kaique, desliga essa bagaça aí. Mas é porque tá baixinho, calma aí. Tá baixinho, tá baixinho, né? O microfone que é alto. Isso é porque tá baixinho, imagina se tivesse alto. Beleza, então olha só, aqui também a gente já está aqui bem puxado já há um bom tempo, né? Então realmente não adianta nada eu ficar forçando muito, lespa, né? Porque aí também a pessoa não produz, né? O cérebro tem um limite aí também. E eu também tenho uma reunião, eu já falei toda quinta-feira, depois da aula, que eu tenho aquela reunião, né, da comissão de retorno. Então eu também não posso me estender muito, não. Então eu já puxei aqui a chamada de vocês, quero agradecer a participação de vocês hoje, eu acho que foi bem bacana, a gente já adiantou bastante aqui, tá? Semana que vem a gente continua, né, falando, finalizando essa parte de eras geológicas, e aí a gente vai falar sobre estrutura da Terra e vamos falar sobre tectonismo, ou seja, a parte de tectonismo também. E, assim... Professor, aí você poderia colocar esse slide que você está passando lá no Moodle para a gente ler depois? Sim. Porque eu acabei prestando atenção no que você fala e nem li. Beleza, eu vou combinar assim, então. Eu vou na próxima semana, eu vou deixar os 3 slides que a gente usou até agora, porque foram 3 arquivos de slides que eu usei até agora, e eu deixo para vocês aqui, né, na semana que... deixo para vocês lá na próxima semana. Beleza, gente? Ó, valeu. Até semana que vem, nesse mesmo bate-horário. Professor, estamos em qual semana mesmo? Peraí. Eu tô na primeira ainda. Kaique, meu Deus do céu, Kaique. Estamos em qual semana mesmo? Nós estamos na 4ª semana. Isso tudo, professor? Se você olhar lá no Moodle, lá tem as datas. Isso tudo? Isso tudo, tá perdido, né, meu filho? 4ª semana? Nossa, tem muita coisa pra fazer, então. Valeu, gente. Tchau. Cuidado pra não ter travado. Tchau, pessoal. Cuidado pra não ter travado. Meu Deus, tem alguém dentro do microfone.